E é um privilégio, meus irmãos, estar aqui com os irmãos, vendo essa igreja crescer. A gente esteve aqui no primeiro culto, de lançamento, reinauguração, com o novo nome desta igreja, e a gente podendo celebrar com vocês hoje, já vendo assim tantas mudanças acontecendo. Deus continue abençoando o pastor João Vitor, é para mim, vamos dizer assim, meu histórico, uma alegria poder ter o pastor João Vitor como tendo sido parte dessa instrumentalidade. Deus pode usar a minha vida para também constituir uma nova ferramenta do reino para ser este abençoador, esse ganhador de almas, esse servo usado por Deus. E a gente brinca muito. Hoje ele está um pouco triste, Eu sei que ele está um pouco triste hoje, que ele viu o meu Flamengo dando uma goleada no Palmeiras dele, Então tudo bem, são coisas que acontecem, coisas da vida, Mas tudo bem. A gente sempre brincou muito, o pastor João Vitor e eu, a gente discute sobre tudo, A gente conversa sobre teologia, conversa sobre futebol, mas é um privilégio, irmãos, a gente está aqui, nessa igreja de um amigo, Igreja também de irmãos tão queridos, que eu sei que Deus tem para falar ao coração de vocês, algo que Ele já, com certeza, preparou para essa noite. O Espírito Santo conhece nossas vidas, conhece nosso coração, conhece as nossas necessidades, e eu sei que Ele vai usar esse tempo para falar aos seus corações. Eu queria hoje convidá-los a abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 4, para lermos a partir do verso 38, para ajudar lá a multimídia, para não ficar muito desconexo. Se vocês quiserem saber, eu estou usando a NVT, tá? A nova versão transformadora. Então, se quiser, tiver condições de projetar também nessa versão, facilita para os irmãos também estarem acompanhando. Lucas, capítulo 4, versos 38 a 40. E a gente tem aí um pequeno relato de uma situação que acontece com um discípulo de Jesus, para a gente poder estar falando hoje sobre família. O tema da nosso mês da família, eu não sei se vocês já compartilharam aqui, que é a família edificada sobre a rocha, Nessa questão, nesse mês da família para os batistas, toda a nossa junta de missões nacionais organizou um tema geral, que é exatamente a casa edificada sobre a rocha, que é quem? Quem é a rocha? Cristo. Ele é o fundamento, de todas as coisas. E a Bíblia diz assim: depois de sair da sinagoga, naquele dia, Jesus foi à casa de Simão, onde ele encontrou a sogra dele muito doente, com febre alta. E quando os presentes suplicaram por ela, Jesus se pôs ao lado da cama, repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou de imediato e passou a servi-los. Quando o sol se pôs, as pessoas trouxeram seus familiares enfermos até ele. Qualquer que fosse a doença, ao pôr as mãos sobre eles, Jesus curava a todos. Que o Senhor fale ao nosso coração, que o Espírito Santo use esse tempo para falar com você. Jesus é a presença que restaura. Amém? Que restaura qualquer coisa. Ele tem poder infinito. E nesse texto que a gente acaba de ler, a gente encontra uma narrativa tocante sobre esse poder restaurador de Jesus. Depois de estar numa sinagoga, Jesus estava naquela região, passando pelas sinagogas judaicas. Ele veio fazendo exatamente aquilo que as Escrituras diziam que ele deveria fazer, que o Messias faria, viria para o seu povo, em primeiro lugar. Ele veio para pregar aos judeus, ao povo da aliança, e era nas sinagogas que, na maioria das vezes, se encontravam os judeus reunidos para ouvir a palavra. Mas depois deste momento de culto, e de ali naquela sinagoga, a última sinagoga que ele passou, inclusive libertar um homem de um espírito imundo, Jesus ele vai para a casa de Simão Pedro. Esse Simão aqui é Pedro. E aonde ele se depara com uma situação que é comum a todos nós. Que situação é essa? Uma família vivendo
um estado de aflição. Uma família passando por um estado de aflição. Pouco tempo, né, nós acompanhamos a aflição. O pastor João Vitor atravessou com a sua família 2 vezes, né, pastor? Eu estive junto. Foi 3? Ele fez 3 cirurgias e minha mãe... Ah, verdade. Sim, eu reputei a Maressa uma vez, uma situação só. Não, né, a situação da segunda cirurgia. Mas é exatamente isso. E a gente sabe o quanto é difícil. Eu estou com a minha esposa ainda recuperando de um burnout. E em setembro do ano passado, ela entrou numa crise. E aí, depois disso, ela precisou ser afastada 3 meses, depois mais 3 meses, até que o médico começasse a liberar ela, de ir voltando pouquinho. Então ela vai 15 dias na igreja, 15 dias fica fora, 15 dias na igreja. E assim, agora já liberou para ela começar a ensaiar o coro, uma coisa que dá alegria para ela. Mas como é difícil, e eu passando por isso, vendo minha esposa, que sempre trabalhou do meu lado, estar, sabe, obstruída, estar impedida por causa de uma doença, de uma enfermidade. São os tempos de aflição, os tempos que geram angústia na gente. A sogra de Simão estava aqui gravemente enferma, uma febre alta, a Bíblia especifica, e toda a família preocupada. E isso significa que não era uma enfermidade qualquer. O fato do texto falar de uma enfermidade que preocupava significava que os recursos já não haviam mais. Não havia, estava na última fase, sabe? Não tinha mais o que fazer por ela. E a situação ficava evidente aqui que se Jesus não tivesse intervindo, ela teria morrido. E essa passagem revela 3 verdades fundamentais sobre como Jesus atua nas nossas famílias e como a gente deve responder à sua presença. Primeira verdade para você guardar no seu coração: nenhuma família está isenta de aflições. Nenhuma. Eu sou crente e crente não sofre. Amém? Tem igrejas que você passa na frente da igreja e diz assim: pare de sofrer. Olha, essa igreja já foi arrebatada. Essa igreja já está vivendo no transcendente. Está no céu. Porque nesse mundo Jesus diz: tereis. E a Bíblia fala aqui que depois de sair na sinagoga, e olha que coisa interessante, depois de um momento de culto. Ontem nós estávamos celebrando o casamento do Ronaldo e da Joyce. Sabe do Ronaldo? Casaram-se ontem. Foi uma benção, uma coisa maravilhosa. Estávamos lá, nosso grupo de louvor, louvando a Deus, felizes com o casamento desses irmãos. Quando chegamos ao final, a caminho do momento de festa, uma das nossas integrantes do grupo de louvor recebe a notícia de que a sua avó, no Paraná, estava botando sangue para fora, estava em estado terminal, e o pai sai daqui desesperado, correndo para o Paraná, e ela em estado de angústia. Eu peguei ela no meio da rua, abracei, ouvi ela chorando, e naquele momento orei com ela. E falei: Senhor, consola a tua serva. A gente não sabe o que nos espera. Sabe, são aqueles momentos em que você está num momento de alegria, de repente uma calamidade se interpõe no seu caminho. Jesus está saindo de um culto de celebração, Simão está com ele, mas logo em seguida, uma situação de enfermidade atinge a casa de Simão. Sabe, e é significativo a gente notar que essa aflição acontece justamente na casa de Simão. Era um dos discípulos de Jesus. Simão, que também havia experimentado cura por meio de Jesus acontecendo pelas suas mãos. Simão, um dos apóstolos mais próximos. Lembra da musiquinha? Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João estavam sempre juntos. Era o círculo íntimo de Jesus. E ele não estava isento da aflição. Se a gente quer realmente pensar uma das famílias que deveria realmente estar livre de problemas, certamente deveria ser a família dos apóstolos. Não é?
mas as escrituras mostram que a realidade é bem diferente. Então não pense você, às vezes, sabe, a gente costuma questionar e verdadeiramente causa uma certa angústia, a gente às vezes pensar, Senhor, mas eu tenho te servido, eu tenho sido fiel, eu tenho andado nos teus caminhos, por que, Senhor, aquele famoso, por que essas coisas acontecem na minha vida, se eu estou sendo fiel? Sabe, a gente precisa se lembrar que Jó, ele era íntegro, ele era temente a Deus, mas ele passou talvez pela provação mais severa que talvez um ser humano pudesse passar. Jó, ele perdeu todos os seus bens materiais. Jó perdeu todos os seus filhos. E Jó perdeu a última coisa que lhe restava, a sua saúde. A mulher resolveu dizer: amaldiçoa Deus e morre. Mas Deus é tão maravilhoso e tão misericordioso que Deus realmente entendia a dor e não culpou a mulher de Jó por essa fala. Tanto que a mulher de Jó continuou viva do lado dele, cuidando de Jó, da situação dele. Sabe, a mulher de Jó passou por tudo isso, mas no final Deus os consolou. Fazia parte de um processo de aprendizado. Sabe, o que diferencia a família cristã não é a ausência de problemas. O que diferencia a família cristã é a presença de Cristo no meio dos problemas. Amém? Porque enquanto famílias sem Cristo enfrentam aflições sozinhas, nós temos o Deus conosco. Nós temos o Emanuel, nós temos a presença de Jesus no lar, pronto para intervir a nosso favor. Não sei se vocês já ouviram falar de João Crisóstomo. Quem lê a história da igreja, né, provavelmente já deve ter ouvido falar. João Crisóstomo foi conhecido como Boca de Ouro, porque ele era um exímio pregador. E ele viveu no período de 349 a 407 depois de Cristo. Quarto século para o quinto da era cristã. E ele cresceu numa família que enfrentou grandes aflições. Um servo de Deus, um pregador do evangelho. Seu pai morreu quando ele era muito jovem. E a sua mãe, Antusa, viúva, com poucos recursos, assim ficou. E apesar da sua família ser piedosa, dedicada a Cristo, eles enfrentaram a pobreza. Não, eu sou filho do rei. Filho do rei é rico. E aí fica um monte de cristãos barganhando com Deus. Sabe? Acha que dar oferta é o que vai trazer riqueza. Igrejas mentirosas, pregam um evangelho mentiroso e muitas vezes decepcionam as pessoas. Não é verdade isso. João Crisóstomo viveu na pobreza, passou pela perseguição religiosa e as dificuldades típicas de uma família monoparental, né? Apenas mãe e filho, no pleno século IV. Irmãos, Antusa, mesmo sendo uma cristã devota, ela não foi poupada das lutas da vida. Mesmo sendo uma mulher fiel, sabe, ela não foi poupada da dor, mas ela ainda assim criou seu filho João na fé, e ele se tornou um dos maiores pregadores da igreja primitiva. E essa família demonstra que mesmo os mais dedicados servos de Deus, eles enfrentam tribulações reais, eles enfrentam problemas reais, mas eles encontram no Senhor força para poderem continuar. Porque o Senhor, como diz lá em Hebreus, nunca nos desamparará e nunca nos deixará. Amém? Você não está sozinho. Tinha uma música antiga que eu gostava muito de cantar. Eu estou bem rouco, irmãos, porque eu não sei porquê, estou na misericórdia de Deus. Estou só tomando melzinho com própolis, né, para ver se melhora, aguinha, bebendo água o tempo todo, comendo maçã, para ver se melhora esse negócio. Mas não sei por que estou assim. Mas tinha uma música, vou tentar cantar aqui, que dizia assim: você não está sozinho na guerra para lutar,
e juntos, lado a lado, nós vamos caminhar. Nenhuma arma contra ti irá prevalecer. Nós somos mais que vencedores, Jesus, eu e você. Cristo está do nosso lado, Ele vai nos ajudar. Cristo está do nosso lado, nada vai nos separar. Cristo está do nosso lado, juntos vamos caminhar. Cristo está do nosso lado, nada vai nos separar. Essa era a canção. Você não está sozinho. Nunca estamos sozinhos. Amém, meus irmãos? Mas a gente aprende ainda uma segunda verdade nesse texto. Qual é a primeira verdade? Ninguém está isento de aflições, de problemas, de lutas, de angústia. E a segunda lição que a gente aprende é a importância da oração em família. Isso é muito importante. Olha o que a Bíblia diz: quando os presentes suplicaram por ela, Jesus se pôs ao lado da cama. Quando os presentes suplicaram por ela, Jesus se pôs ao lado da cama, da sogra. Não é? Você aqui já orou pela sua sogra hoje? Talvez seja uma oração angustiosa. Brincadeira da parte, isso é porque a sogra sempre é motivo de piada, não é? Mas tudo bem. Hoje de manhã eu estava dando aula de EBD e nós estávamos falando justamente sobre Salomão. E entendemos porque ele era o homem mais sábio do mundo. Porque ele tinha 1000 sogras. Não tinha como não ser um homem tão sábio. Não é? Tinha que ser muito sábio. Mas, irmãos, brincadeiras à parte aqui, observa que a resposta da família de Pedro diante das aflições foi suplicar a Jesus. O texto nos diz que todos os presentes na casa de Pedro suplicaram a Jesus por ela. E é possível que Pedro até já soubesse a situação da sua sogra. Sabe daquele tipo de notícia que você às vezes está no culto, de repente chega aquele irmãozinho lá, aconteceu isso na sua casa, corre lá. E é possível que Pedro até já soubesse dessa notícia, de que a sogra estava doente, e talvez até mesmo a pedido de Pedro, Jesus tenha o acompanhado. Mas o fato é que todos os presentes ali mostraram algo significativo. Eles mostravam que criam em Jesus. Eles mostravam que criam que Jesus era o Messias, que criam no poder de Jesus. Você crê no poder de Jesus? Diga amém. Amém. Irmãos, se falar com Jesus é falar com o Pai, porque a Bíblia diz isso. Quem vê a mim, vê ao Pai. Jesus diz isso. Eu e o Pai somos um. Se falar com Jesus é falar com o Pai, a gente pode dizer que aqueles homens, aquelas mulheres estavam orando. Por meio de Cristo, eles estavam orando. E aqui a gente vê um exemplo poderoso da oração em família. Quando uma crise atinge o lar, a família deve se unir em oração. Sabe, não deve haver divisões. Não deve haver individualismo. Todos devem se voltar para Jesus com um só coração e um só propósito. A oração individual, a Bíblia diz que ela é poderosa em seus efeitos. Mas a oração corporativa, em corpo, em família, em conjunto, tem poder extraordinário. Imagina, se a oração individual é poderosa em seus efeitos, junta um, mais um, mais um, mais um, mais um, cujas orações são poderosas em seus efeitos. Você tem um boom espiritual. Sabe, você tem realmente Deus operando. Por isso que a igreja deve valorizar os momentos de oração. Eu não sei, aqui é quarta ou quinta, culto de oração. Venha para o culto de oração.
Lá na nossa igreja eu tenho falado sobre isso. O culto de oração é o pulmão da igreja. Igreja que não ora vive de evento, e movimento é só vento. A igreja que ora está preparada para qualquer situação, tem poder para lutar, tem poder para avançar, tem poder para fazer acontecer, porque não depende também dos seus braços, mas é pelo poder do Senhor que as coisas começam a acontecer. E Deus vai provendo, Deus vai levantando, Deus vai abençoando. Jesus disse, lá em Mateus 18, verso 19, o seguinte: também lhes digo que se 2 de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai no céu os atenderá. Pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. Então, quando uma família se prostra diante do Senhor, com fé, com unidade, o que acontece? O céu se move. O céu se move. Na primeira igreja batista de São José do Rio Preto, nós tivemos um caso lá de uma criança que foi atingida por uma doença, precisou passar por uma cirurgia, e os médicos disseram claramente para os pais e os avós que estavam presentes ali: essa criança não vai mais andar. Não vai mais andar, porque a cirurgia que fora feita atingiu exatamente partes da coluna, situações que realmente acabaram, na visão dos médicos, por entender este diagnóstico, este prognóstico, não vai mais andar. Sabe o que aquela família fez? Eles dobraram seus joelhos aos pés da cama daquela criança. Pai, mãe, os parentes que estavam ali reunidos, os avós, dobraram os joelhos e começaram a clamar a Deus pela criança. Senhor, em nome de Jesus. Nós não queremos ouvir essa notícia, mas se o Senhor realmente quer que isso aconteça, nós vamos aceitar. Porém, Senhor, ainda confiamos em Ti. Cremos no Seu poder. Cremos que o homem não tem autoridade. Quando o Senhor determina algo, aquilo se faz. Cremos que o Senhor tem poder de restaurar. Cremos que o Senhor tem poder de curar. E nós clamamos em nome de Jesus pelo nosso filho, pelo nosso neto. Ali no caso, os avós estavam orando juntos. Nós clamamos por essa criança. Quando o médico voltou no dia seguinte para poder fazer aquele acompanhamento de rotina, conversando com a criança, ele percebeu que o dedinho do pé dela mexeu. E o médico, ele se assustou com aquilo. Ele então pegou algo para espetar o dedinho assim e falou assim: você está sentindo isso? A criança pulou. E sabe o que aconteceu? O médico começou a chorar. E perguntando: o que aconteceu aqui? E então eles informaram o que eles fizeram. Eles se dobraram aos pés do Senhor e o médico começou a chorar diante de Deus, dizendo: eu não acredito que isso está acontecendo. Está todo contra essa chance dela andar. Ela não tem como estar mexendo os pés. Deus havia feito um milagre ali naquele dia. Meus irmãos, quando a família se põe a orar, unida, coisas maravilhosas acontecem. Quantas vezes nossas famílias enfrentam crises e cada um busca a sua própria solução? Sabe, o marido tenta resolver de uma forma, a esposa de outra, os filhos ficam perdidos no meio disso tudo, a discussão dentro de casa. Mas a família de Pedro nos ensina que a primeira e mais importante resposta deve ser que todos busquem a Deus juntos, que orem juntos. A oração familiar não traz apenas a resposta de Deus, mas também fortalece os laços familiares. Irmãos, é quando a gente ora junto, é quando a gente chora junto, é quando a gente suplica junto, que a gente cria uma intimidade espiritual que nenhuma circunstância mais consegue quebrar.
Talvez você já tenha ouvido falar de George Miller, homem conhecido como, sabe, o homem da fé. Viveu no século XIX, conhecido por cuidar de milhares de órfãos em Bristol, na Inglaterra. Ele estabeleceu com a sua esposa, Mary Groves, ou Mary Miller, depende de como é que você vai encontrar aí a biografia dele. Ele estabeleceu com ela um padrão rigoroso de oração familiar. E ele era um homem de oração. Há um relato que certa vez, por causa da fama que os orfanatos de George Miller alcançaram, a rainha Elizabeth foi fazer uma visita a ele. Mas ele não a atendeu. Porque no momento em que Elizabeth bateu na porta, ele estava no seu quarto em oração. E ele mandou um recado: diga à senhora rainha que eu não posso atendê-la, porque eu estou falando com o rei dos reis. Essa é a visão que a gente tem que ter quando nós estamos diante de Deus. Visão de prioridade. Oração não é algo que eu faço assim quando o bicho está pegando. A oração deveria ser o meu relacionamento, meu principal relacionamento com Deus. Com a oração eu falo com Deus, com as escrituras Deus fala comigo. E eu preciso entender a importância da oração, principalmente em família. Então, todos os dias, sem exceção, a família Miller se reunia para orar, de manhã e à noite. E esse hábito foi documentado nos seus próprios diários, onde George Miller registrou cerca de 50.000 orações específicas que Deus respondeu. Não foram aquele tipo de orações gerais. Abençoa a minha família. Não. Pois, Senhor, hoje está faltando o pão do café da manhã. Deus ia lá, mandava com que a carrocinha da padaria parasse na porta do orfanato, porque a fornada passou do ponto. Assim que Deus fazia. Faltou o leite. Batiam na porta, porque a roda soltou. E aí tinham que entregar a carga, porque eles não iam chegar a tempo, e aí estragar todo o leite. E doava para o orfanato. George Miller mesmo, ele fez uma opção pessoal, ele e sua esposa, de não viverem recebendo, um salário como naquele tempo era comum. Os pastores, eles eram profissionais. Eram vistos como profissionais empregados. George Miller falou: não, nós vamos depender de Deus. Ele e a esposa dele, eles dependiam de oração. É assim que tem que ser a nossa vida. Quando eles enfrentavam necessidade no orfanato, desde alimento até recursos financeiros, toda a família Miller se unia em oração antes de tomar qualquer decisão. Mary Miller, ela escreveu nas suas memórias que essa prática de oração familiar constante criou uma unidade espiritual tão extraordinária em seu lar e foi a base de toda a sua obra ministerial. Os próprios filhos de George Miller e de Mary testemunharam mais tarde que eles cresceram vendo o poder real da oração na sua casa. Eu pergunto aqui para vocês, pais, quanto tempo vocês têm de vida de oração? Vocês, avós, quanto tempo vocês têm dedicado à oração? Vocês que estão namorando, pensando em casar, como vocês querem construir a vida familiar de vocês? A oração precisa ser um fundamento. Precisa ser um fundamento na nossa vida. É ela que nos dá suporte. É ela que nos dá sustento. Eu acho tão bonita essa passagem quando fala assim: quando eles suplicaram, Cristo sentou-se ao lado da cama. Eu nunca me esqueci de uma história de um homem que ele estava muito enfermo, muito angustiado, e uma vez o pastor foi visitá-lo. E naquela visita, ele falou: pastor, eu estou com medo dessa enfermidade, eu estou com medo de morrer. O pastor, então, ele pegou uma cadeira, colocou do lado da cama,
E ele disse assim: querido, quando você estiver com medo, olhe para essa cadeira e lembre-se que Jesus, ele também está aqui com você, ele está sentado nessa cadeira e ele está cuidando de você. Aquilo confortou o coração daquele homem. Passado mais algum tempo, a filha daquele homem ligou para o pastor e disse: pastor, o meu pai faleceu. E o pastor ficou muito triste por essa situação, mas aí ela continuou: pastor, eu só não entendi uma coisa. Quando ele morreu, ele estava debruçado sobre a cadeira. Ele acreditou naquilo de maneira tão profunda que ele resolveu se apoiar no colo de Jesus. Gente, é assim a verdade. Jesus está aqui. Ele está presente aqui nesse lugar. Ele está aqui ouvindo vocês e ele espera relacionamento com cada um de vocês. Sabe, e há uma última coisa que esse texto aponta, para a gente ir caminhando para a conclusão dessa mensagem. Há uma terceira verdade que esse texto aponta. Qual é a primeira verdade? Ninguém está isento de passar por... Qual é a segunda verdade? Pode falar, Pedro. O Pedro está anotando tudo ali. A oração em família é importante. Ó, façam esse hábito do Pedrão, gente. Eu aprendi. Um pastor chamado Russell Shedd, ele anotava todas as pregações que qualquer ministro do evangelho fosse ao púlpito fazer, até mesmo de um jovem inexperiente, ele anotava, porque ele cria que quando alguém assumia o púlpito, Deus estava falando por meio daquela pessoa consigo. Aí eu lembro que o pastor Pascal Piragini, pastor da primeira igreja batista de Curitiba, ele uma vez sentou do lado de Russell Shedd, quando viu o Russell Shedd anotando, ele falou assim: quem sou eu para não anotar? E começou também a ter o hábito de anotar. Anotem, aprendam, guardem, para que vocês saiam daqui e possam rememorar isso em casa. Deixa a palavra de Deus falar com você, cada um de nós, a sua multiforme graça fala conosco, cada um de um jeito, porque Deus conhece cada um nas nossas particularidades. E por fim, o testemunho que eu quero ressaltar aqui nessa passagem é o testemunho que atrai outras famílias a Cristo. Sabe, a Bíblia diz no verso 40, quando o sol se pôs, as pessoas trouxeram seus familiares enfermos até ele, quem? Jesus. Qualquer que fosse a doença, ao pôr as mãos sobre eles, Jesus curava a todos. Jesus curava a todos. E é interessante a gente pensar nisso aqui, né? O milagre na casa de Pedro não ficou em segredo. A notícia se espalhou rapidamente pela cidade e ao anoitecer, uma multidão se dirigiu àquela casa, levando seus familiares enfermos. O testemunho de uma família restaurada, irmãos, por Jesus, atrai outras famílias. Sabia? Atrai outras famílias. Ontem eu estava falando do casamento do Ronaldo e da Joyce lá na nossa igreja. O Ronaldo, há pouco tempo, ele testemunhou como foi que ele foi alcançado por Jesus. Ele estava com pensamento suicida. Foi quando ele ligou para o Flávio, nosso secretário lá da nossa igreja, procurando, sabe, assim, uma igreja só para tentar desabafar. E ele falou com o Flávio. Ele estava acho que ele, se não me engano, estava de moto numa estrada e já pensando como bater no primeiro caminhão. Seu casamento estava destruído. Sua relação familiar estava completamente afetada, até que Flávio apresentou para ele Jesus. E ele resolveu guardar aquilo no coração e pôr em prática as palavras de Jesus.
Sabe o que aconteceu? Deus restaurou o casamento dele. Deus restaurou, arrancou ele da depressão. E ontem eles estavam casando oficialmente, porque eles estavam há 32 anos juntos, apenas juntos, amaziados. E eu estava dizendo isso para ele, quando Jesus entra na casa, a nossa família se eleva em termos de valores. E sabe qual é a questão que ficou marcada ali naquele casamento? As filhas dele, Daiane e Vitória, estavam testemunhando o desejo dos seus pais de colocarem Jesus em primeiro lugar. Sabe? E isso vai marcar a geração daquelas jovens. Vai marcar a vida delas. Vai marcar outras famílias, outras gerações. Sabe, esse versículo nos revela o poder do testemunho. Quando Jesus, ele de fato faz parte das nossas vidas. Quando Jesus opera no nosso lar. Quando nossa família experimenta a restauração divina. E isso se torna um farol de esperança para outras famílias que passam pelas mesmas dificuldades. Hoje pela manhã nós fomos surpreendidos por um testemunho durante a escola bíblica. Você conhece o Júnior da Helenice? Sabe como é que ele é? Vocês conhecem, né? Ele mesmo testemunhou diante de todo mundo ali e falou assim: pastor, vocês me conhecem e sabem como eu sou ruim. Porque ele é mesmo, ele era grossão, Júnior era assim. E ele falou assim: pastor, há 15 anos eu tive um desentendimento com uma pessoa aqui na igreja. E depois disso, eu guardei aquela mágoa no meu coração. Na verdade, ele nem teve um desentendimento assim de uma afronta. Foi, na verdade, ele não gostou do que a pessoa fez e guardou mágoa no coração dele. Foi só isso. Foi um ato da pessoa isolada, ele não gostou daquilo e guardou no coração 15 anos, magoado com aquela pessoa. E teve uma ocasião, num culto, em que o evangelho foi pregado, ele foi à frente, ele queria se batizar, mas ele dizia, o Espírito Santo continuava incomodando o coração dele, dizendo assim, você precisa acertar algumas coisas na sua vida. Ele testemunhando isso. Você precisa acertar algumas coisas na sua vida. E sabe o que acontece? Ele disse que depois ele passou por uma depressão. Ele orou. Deus ainda salvou, libertou ele da depressão, mas aquela voz continuava ecoando. Você tem coisas a corrigir ainda na sua vida. E aí, ele começou a entender que ele precisava resolver aquele problema com aquela pessoa. E ele disse, pastor, quando eu pensei, eu vou fazer isso, eu sentei no culto, quem senta atrás de mim? A pessoa. Mas naquele dia, naquele domingo, foi domingo passado, ele não teve coragem. Ele falou não, porque ele é muito duro, muito duro. E aquilo ficou incomodando ele a semana toda, aquele negócio martelando no coração dele. Hoje, pela manhã, ele vai e senta no culto, quem senta atrás dele. E ele falou, não dá. Não resisto mais, Senhor. Eu me rendo. Ele se levantou, virou para trás e falou, minha irmã, eu preciso te pedir perdão. Por isso que aconteceu lá atrás. E ela nem sabia. Sabe o que ela fez? Ela deu um abraço nele. E ele começou a chorar. O homem duro se quebrou. Ele falou, pastor, Deus está refazendo a minha dureza, está dando um coração de carne. Eu falei, glória a Deus, e começou toda a sala a chorar junto. Eu fui contar para minha esposa em casa, começou a chorar por ele, porque a gente ora pelo Júnior há muito tempo. E Deus vai fazendo essas obras maravilhosas, não importa o tempo, a gente nunca pode desistir de uma pessoa. Nunca você deve desistir de alguém, não importa quem seja essa pessoa, quão mal ela pareça ser. Lembra de Paulo? Quem era Paulo? Não é que ele era Saulo e virou Paulo, sempre foi Saulo ou Paulo. O fato é que ele era perseguidor da igreja. Ele era um homem cruel. Ele era um homem duro.
Ele estava ali, ó, vendo Estevão ser apedrejado e não estava nem aí para isso. Mesmo Estevão tendo orado por eles, mesmo Estevão tendo demonstrado bondade por aqueles que estavam apedrejando eles, pedindo perdão até pela vida deles e dizendo: eu estou vendo os céus abertos. Era um discípulo de Cristo que estava mostrando poder evidente ali. Paulo estava duro, até que a caminho de Damasco, ele tem um encontro com Jesus. E quando você tem um encontro com Jesus, nada fica de pé. Toda a sua dureza é quebrada. O seu vaso é refeito. E você se torna uma nova criatura. Amém? E é esse Paulo que vai escrever sobre o amor, aquela belíssima parte da carta de Coríntios, 1 Coríntios 13. Não é? Ele vai dizer: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor. E ele vai então falar sobre o amor. Ele vai falar sobre o que é o amor. Hoje mesmo eu estava conversando com as minhas filhas em casa, estava conversando com a Débora, e ela estava falando: pai, sabe, eu vejo que muitas vezes as pessoas, elas não se entendem porque elas têm uma visão distorcida do amor. E eu falei: puxa, que sabedoria que essa menina falou agora. Sabe por quê? Muitas vezes nós entendemos amor como sentimento. Amor não é sentimento. Vai lá em 1 João capítulo 4, versos 6 a 8. O que diz lá? Deus é amor. Então, quem é o amor? Deus. O amor é uma pessoa. E o amor não é só uma pessoa, mas é uma pessoa que tem padrões de valores e de conduta. E o amor tem padrões de valores. Amor tem princípios. Amor tem jeito de comportar-se. O amor, ele é uma pessoa. O amor, a gente se relaciona com ele. Tem esse negócio de amor platônico. O amor não está no mundo das ideias. O amor, ele é visível. Ele veio a esse mundo, morreu na cruz. Quer conhecer o amor? Olha para Jesus. Aí você vai saber o que é amor de verdade. Enquanto você não olhar para Jesus, você nunca vai encontrar o amor. Você vai procurar amores falsos. Você vai procurar coisas que tentam preencher um vazio, uma lacuna que nunca vão conseguir preencher. Então, meus irmãos, precisamos revisar muitas coisas no nosso coração. Observa que as pessoas aqui que chegam na casa de Pedro não trazem apenas enfermos. Elas trouxeram seus familiares. Elas trouxeram seus filhos. Os pais trouxeram seus filhos, os filhos trouxeram os pais, os cônjuges trouxeram seus parceiros, né? E assim por diante. O testemunho de restauração familiar já era um movimento de famílias inteiras buscando a Jesus. E a nossa responsabilidade como família cristã vai além de receber bênção de Deus. Ela precisa testemunhar. Ela precisa mostrar que Jesus faz parte do ambiente da minha casa. Nós somos chamados a ser essa testemunha viva do poder de Cristo na minha casa, na minha família. E quando a nossa família passa por uma crise, Jesus nos socorre. E isso deve se tornar um testemunho que encoraja outras famílias a buscarem também. O lar cristão deve ser o centro irradiador da graça de Deus. A nossa casa tem que ser conhecida na vizinhança, sabe, como um lugar onde Jesus habita. Como um lugar onde a paz reina. Como um lugar onde as orações são respondidas e onde as famílias encontram esperança. Já imaginou a sua casa ser esse lugar? Um oásis para os que estão sedentos? Assim foi a família de Dwight Lyman Moody. A família de Moody, grande evangelista do século XIX, aliás, eles falavam do seu testemunho. Moody, ele estabeleceu o seu lar em Chicago, nos Estados Unidos, como um centro de hospitalidade cristã.
Sabe que Hebreus diz que aqueles que são hospitaleiros, eles já hospedaram até anjos. A hospitalidade é algo que Deus espera de nós. Mesmo a gente vivendo nesse mundo aí, muitas vezes a gente fica com medo, inseguro. Sabe, queridos irmãos, nós temos que ser aqueles que pensam diferentes. A esposa de Moody, Emma, criou um ambiente onde os vizinhos, os conhecidos e até estranhos se sentiam bem-vindos. E os Moody tinham o hábito de orar pelos vizinhos pelo nome. Quando você ora pelos vizinhos, você ora como? Abençoa meus vizinhos. Não, os Moody oravam cada um deles. Quando você fala o nome de uma pessoa, significa que você de fato os conhece. Você tem relacionamento com eles. Não é essa geração que muitas vezes não tem relacionamento com ninguém. A gente não pode ser assim. Cristão tem que ter intimidade com seu vizinho, tem que se relacionar. Não podemos viver escondidos dentro de quatro paredes, sabe? Porque o nosso objetivo é testemunhar. E eles oravam pelos seus vizinhos e eles frequentemente os convidavam, inclusive, para comer refeições juntos, estudarem a Bíblia em casa. E os registros históricos mostram que pelo menos 40 famílias da vizinhança de Moody se converteram a Cristo. 40 famílias. O próprio Moody escreveu nas suas memórias, ele escreve dizendo que a sua maior alegria não vinha dos seus grandes eventos evangelísticos. Moody também fazia aqueles eventos evangelísticos igual Billy Graham fazia na sua época. Mas de ver, sim, famílias inteiras chegando a Cristo através de um testemunho silencioso. A gente não precisa de um ginásio de esportes para você poder pregar a Jesus. Você só precisa abrir o seu lar para que Jesus comece a ser anunciado através dele. E sabe o que era interessante? A casa dos Moody's era conhecida na comunidade como um lugar onde se podia encontrar paz com Deus. Eu pergunto agora para você, na sua casa, na sua família, ali se revela um ambiente onde é possível encontrar paz com Deus? Os seus vizinhos, eles podem testemunhar isso? É um ambiente onde é possível ali encontrar paz com Deus? É importante a gente refletir sobre isso, porque é isso que significa Jesus estar presente. Essa passagem, para a gente finalizar a reflexão dessa noite, nos ensina que Jesus é a presença que restaura as nossas famílias. E Ele não nos promete nos isentar de aflições, mas Ele garante sua presença no meio delas. Quando nós nos unimos em oração, nós experimentamos o poder transformador de Deus. E quando isso acontece, nosso testemunho atrai outras pessoas ao Salvador. E o meu desejo é que a sua família possa realmente ser um lugar, mesmo que diante das adversidades, haja ali a confiança plena no Senhor Jesus. Que os nossos lares sejam lugares marcados pela oração conjunta, pela oração unânime, que o nosso testemunho seja um convite para que outras famílias também experimentem a presença restauradora de Jesus. Amém, meus irmãos? E assim como Pedro teve na sua casa a visita do Senhor, Jesus também vem a visitar seu lar. Jesus também vem a visitar o seu lar. Ele quer trazer cura. Ele quer trazer paz. Ele quer trazer união. Ele quer trazer esperança aonde há desânimo. Eu gostaria de orar por vocês. Mas eu gostaria que você pudesse juntar a sua família agora. Você está com a sua família do seu lado? É possível? Se tem alguém aqui meio isolado, se sua família não está aqui, junte-se em algum irmão, amigo também, né? Não tem problema. Mas, por que eu estou dizendo isso?
porque eu quero apenas ressaltar a importância de nós estarmos orando juntos, em família, e lembrarmos que família que ora junto é muito mais poderosa. Realmente vê e vai ver coisas extraordinárias Deus fazendo. Mas eu também quero saber se há alguém aqui que precisa da visita de Jesus em sua casa. E se você precisa da visita de Jesus em sua casa, a você, especialmente a você, eu queria pedir que você pudesse sair do seu lugar e visse aqui, eu quero orar por você. Eu quero colocar a sua vida na presença de Deus.